que eu levantava aquele peso? É impossível. O Hoje Rafa nunca tirou seu clean de deadlift do chão, eu acho. Será? Eu não Olha sei quanto que é, hein? Se ela falar, eu vou falar a verdade aqui depois. 125, Rafa. Eu nunca tirei. Eu nunca tirei. Aliás, vamos lá. Fazem, agora, em fevereiro do ano que vem vai fazer 32 anos que eu nunca tirei. Aí, Mas, cara, eu era modéstia à parte, eu era uma geneticamente eu era muito forte, né? No primeiro regional que eu fui foi no Equador, 2013, eu acho, foi o primeiro regional que eu participei. E eu lembro que teve uma prova de força que eu ganhei do individual, que eram 3 RM de overhead, eu fiz com 80 quilos naquela época. E eu era, assim, um franguinho, eu pesava 62, 63 quilos. E... as meninas estão fazendo 80 de overhead hoje na seletiva e morrendo, hein? Isso, Mas 10 assim, anos né, depois. gente? Toda essa evolução. Se eu 10 tivesse- anos depois. Se eu tivesse que fazer 10 burpees, era um negócio bem difícil Não, pra mim. Se cada eu um tivesse com correr seu- 100 Cada um com metros... seus problemas. Cada um né? Mas eu tinha 125 de squat clean, 120 quilos de clean jerk, 94 quilos de snatch, 200 quilos de terra, Isso há 10 anos atrás. 104 quilos de overhead. Era bastante peso. Gente, viu? são marcas difíceis para homens. Não, então, e marcas assim, não somente nacionais, mas isso há 10 anos atrás. Um vídeo seu viralizou, né, no CrossFit, né? Eles repostaram, não foi? Na verdade, eu fiquei conhecida porque eu lembro até hoje, assim, perfeitamente. Eu tinha postado um vídeo que eram 2 cleans touch go com 112 quilos, lá na Moema. O Rodrigo ainda estava filmando, a gente estava numa preparação para um regional. E aí, quando eu postei esse vídeo, a CrossFit Games me mandou uma mensagem, eles repostaram, e aí eu comecei a fazer as traduções para eles, porque naquela época a gente ainda não tinha uma visibilidade muito grande no Brasil. Então, eles só postavam muito coisa dos americanos e tal. E aí, quando começou a ter conteúdo brasileiro, o primeiro vídeo foi meu. E aí, no Twitter era muito forte. Então, no Twitter e no Facebook, eles postavam... Toda semana eles postavam um vídeo meu. Porque eu postava muito de carga, né? De vídeo. E aí, foi esse clean com 112 quilos, 2 touch and go, que acabou viralizando. Deu mais de 1 milhão de visualizações. Eu lembro Naquela desse época era muito. Ganhou né? diversos Era seguidores. um absurdo, né? Assim, Era, tipo, no Até mundo, hoje, assim, 112 quilos dificilmente chegou para uma mulher. E aí eu comecei a fazer as traduções pro perfil da CrossFit Games. Eu não lembro quem mexia, né? Devia ter uma equipe que mexia, mas aí todos os posts que eles mandavam foi nessa época que eles começaram a traduzir para português. E a gente já estava alcançando a marca do segundo país no número de boxe. Então a gente já estava ganhando uma boa visibilidade no esporte. E aí eu dei uma ajudinha com isso também. E aí eu lembro que na época eu era da Progenix, né? Tinha a Progenix Brasil na época. E o Vini Flowers, que é o nosso videomaker, aí ficou muito tempo com a gente, né? Inclusive, começou muito trabalho no Brasil também. E hoje ele é praticamente um head oficial, assim, de conteúdo da própria CrossFit. E ele fazia esses vídeos da Progenix. Aí eu lembro que eles mandaram a pedir o contato e tal. Então a gente meio que começou, né? Muita coisa a gente começou nesses anos que, assim... Quando acho tudo que- era mato. uns 7, 8 anos atrás, assim, quando começou, né, a ter bastante visibilidade o CrossFit, a gente tinha um dedinho em cada coisa, porque a gente sempre estava lá, tinha pouco atleta competindo, tinha poucos campeonatos, então tudo que falava de CrossFit, tudo que precisava, a demanda que surgia, a gente precisa de uma marca disso, a gente precisa de um videomaker daquilo. A gente foi criando... E nesse momento você já tinha essa preocupação com a criação de conteúdo, né? Porque para quem não conhece a Carol, vamos fazer uma analogia aqui. Acho que hoje você é a pessoa mais seguida do CrossFit brasileiro. Você, o Gui, deve estar ali com números parecidos. Acho que sim. No Então, assim, Brasil, ela acho é que a tipo o Carol- Neymar do CrossFit no Brasil. Só para você ter uma ideia, assim, dentro das proporções, ela é uma das pessoas mais influentes do nosso esporte aqui no Brasil. Então, assim, isso foi construído, né? Talvez, não sei se foi intencional, mas você foi fazendo, né? Isso. Eu sou filha de japonês, né, gente? Não podia ver uma câmera, não podia ver nada. Eu sempre gostei muito Você é formada, né, em, se eu não me engano, Ciências da computação. Ciência da computação, tá vendo? Ó, teve tudo na nossa vida tem um porquê, né? O tal do connecting the dots, né? A gente vai fazendo as coisas, não entende, e lá na frente a gente usa isso para alguma coisa, né? Quem que era a Carol antes do CrossFit? Eu era pastora, eu sou teóloga, né? Fui 10 anos pastora de Assembleia de Deus. Olha lá. É chocante, isso é Você não chocante. sabia, né? Essa é chocante. Só imagina a pastora fazendo 112 de clean, meu irmão. Calma, Dando vamos aleluia, mudar velho. completamente Peraí, essa conversa. eu aqui, tenho É uma legal porque o história. Rafa não sabia. Eu tenho uma história muito boa, porque a minha primeira aula de CrossFit, lá na CrossFit Brasil, a gente tinha um costume de fazer uma roda, todo mundo falava o nome e o que fazia. E eu lembro até hoje, a gente fez a roda, era a aula do meio-dia, e nessa aula tinha uma galera que hoje é tudo velho de guerra, e Feitosa tava nessa aula, Antonelli e tal.
Aí a gente fez a aula, meu primeiro dia. Ah, meu nome é Carolina, eu sou pastora. Aí todo mundo olhou assim pra minha cara, né? Aí, tipo, eu falei, gente, eu falei alguma coisa errada, não é possível. Aí o Suzigan, que era o profissional, ele falou, pastora? Pastora como? Pastora de igreja? Eu falei, pastora de igreja. E eu lembro que foi um choque, porque assim, tipo, como assim? Você é pastora? Não é o que você vai perfil, fazer? né, que você espera Zero, de uma completamente, pastora. zero. No CrossFit, a pastora? Mas na verdade, assim, eu fui pastora há 10 anos. A gente tocava, eu e meu ex-marido, né? A gente tocava um ministério bem grande no Brasil, tinha mais de 40 filiais e a gente estava na sede. E quando a gente assumiu a igreja, eu fui embora para os Estados Unidos, eu fiz seminário de liderança pastoral nos Estados Unidos, o maior seminário de Assembleia de Deus do mundo. E voltei para cá e fiz teologia. Então, me formei em teologia na Teológica também, na Batista. E exerci essa profissão aí uns 10 Vê anos. o que essa mulher não fez. Foi pastora, é influencer, formada em ciência da computação, foi atleta. Educação física. Educação física. Você gosta também de um trabalhinho, hein? Gosto. Eu sei, não fala nada que sua mulher é igual, tá? Aliás, Adoro um né, CNPJ. a sua mulher e você, né? Amo CNPJ. Os dois. Como que você se apresenta? Porque é muita coisa mesmo, né? Forrest Gump. Eu sou tipo um Forrest Você tem um Gump. segundinho pra escutar? Eu tenho de 35 a 84 anos, porque às vezes até eu, quando eu vou contar algumas coisas, né, da minha história... Não cabe, né, nesse... Tipo, eu falo, caramba, será que eu já fiz tudo isso mesmo ou eu tô viajando? Não é possível. Mas eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí de casa com 17 anos, fui morar no Japão. Morei quase 2 anos no Japão. E desde então, não voltei mais para casa nesse sentido, né? De morar com pai e mãe. Eu sempre fui correr atrás das minhas coisas. Eu casei muito nova, eu casei com 19 para 20 anos. Aí eu fiquei 13 anos. Quando eu me separei, isso é um resumo, tá, da minha vida. Quando eu me separei com 30 anos, eu já tinha feito ciências da computação. Aí já tinha feito teologia, aí foi quando eu comecei a educação física, que aí eu falo sempre, né, quando eu conto a minha história, dos 30 anos para cá, né, eu fiz 41 anos, foram 11 anos de construção, assim, ó, do zero. É isso do que eu ia te zero. falar. É o tal do explodiu do nada, né? A sua vida mesmo, tudo que você está colhendo hoje, você começou mesmo. Óbvio, né, que tem todo um passado, mas foi a partir dos 30 anos, né? Sim. Que tem muita gente que acha que, nossa, já passei dos 30, tá tudo perdido já. E você começou muito do que você vive hoje após o Mas sua essa separação, construção né? foi desde lá de trás, Sim. né? Que a gente vai conectando depois. De repente as coisas começam a acontecer, mas você foi... O que se você preparando. falou é construção. muito verdade. Tipo, às vezes a gente fez tantas coisas na vida, né? Só que tudo que eu fiz nos meus 40 anos de vida me transformou no que eu sou agora, né? Então, eu não posso nem falar... Não foi eu um fiz caso. ciências da computação, nunca usei para nada. Eu fiz teologia, nunca usei para nada. Eu fiz educação física, nunca usei para nada. Hoje eu nem trabalho com nenhuma dessas três coisas. Eu não dou aula mais. Eu trabalho com marketing. Mas elas se conectam em Elas tudo que se você conectam. faz. Só que o que eu sou hoje, todas as coisas que eu faço, eu devo à experiência de vida que eu tive, né? Em todas as coisas. E é engraçado isso que você falou de criação de conteúdo. Não era intencional, mas era uma coisa que eu fazia. E eu ouvi um podcast da Antonella esses dias, e ela tava do Feitosa, eu acho, e ela tava falando, não, em 2012 eu postava não sei o que, ele falou, mas você já tinha isso naquela época? Aí ela falou no podcast, ela falou, não, 2012 tinha mais ou menos, mas a Carol me obrigava. Eu lembro que, tipo, eu obrigava mesmo, eu falava, cara, você tem que gravar os vídeos, você tem que postar, como as pessoas vão conhecer seu trabalho e tal. Só que assim, eu não me lembro se naquela época era intencional, se eu não sabia o que eu estava fazendo, ou se eu fazia porque eu tinha uma pista do que era o certo a se fazer, sabe? E você foi criticada por isso também, né? Muito, muito. Atleta blogueirinha, Atleta né? Não sei o blogueira, quê. né? Houve uma Eu época só em não, que... assim, eu só não caí nessa rede de ser a blogueira porque eu tinha muita performance. Então eu sempre estava top 5 de TCB, eu sempre estava classificando para Você regional. conseguia não. provar na arena também. Então meio que foi assim, eu consegui unir essas duas vertentes. Eu tinha performance, mas eu também Tava fazia muita trabalhando mídia em sua cima mídia. disso. Porque eu entendia que se ninguém visse o meu trabalho, se ninguém conseguisse ver, além do esporte também não crescer, eu também não ia crescer como atleta, né, como profissional. A gente não dá para ser hipócrita, né? Ninguém vive de vento. Todo mundo precisa de grana para se manter. O que um atleta hoje precisa? A gente vê muito atleta que ele não consegue se dedicar mais, ele não consegue treinar melhor, ele não consegue descansar e ter os horários dele, porque o cara precisa trabalhar. A maioria dos atletas são coaches, eles dão 10 aulas no dia. Como é que você quer que um cara desse tenha performance, né? Como é que você quer que ele
seja o Passa melhor. o dia inteiro em Sendo pé. que a vida dele não é a prioridade, né? Não Por é mais o que treino. seja a prioridade, ele não consegue se dedicar 100% do tempo dele. Então, eu entendia já isso. Eu falava, cara, eu preciso construir aqui um caminho que, se eu quero viver do esporte, se eu quero treinar, ter mais tempo para treinar, eu preciso trabalhar menos. Para eu trabalhar menos, eu preciso ter patrocinador. Como que um patrocinador se interessa por um trabalho de um atleta? E eu vejo você falando isso bastante pra eles hoje, né? Muito, Fala, muito. velho, não adianta você só ter performance, só se preocupar com o treino e não se preocupar com a sua imagem, né? Hoje a gente tem essa plataforma, É um Instagram, combo. YouTube, seja lá o que for. Mas você tem que se preocupar com isso também, né? O Gui acho que faz muito bem isso, né? Ele sempre, desde o começo, ele mostrava tudo o que ele fazia, né? E foi tendo crescimento. O Gui fez parte de uma nova geração, né? Que foi É. depois da minha. Então, eles já eram mais nativos digitais. Eles já estavam naquela onda. Isso já é muito fácil. Já era pra muito ele, fácil. né? Mas a galera da minha época foi Tinha todo um muita preconceito, né? resistência. Você teve que Resistência. quebrar. Eu sofri muita resistência. Então era assim, blogueira. E eu lembro que as pessoas falavam assim: eu não tenho tempo pra ficar gravando vídeo, eu tenho que treinar. Só que as pessoas não entendiam que não adianta você estar fechada num box, né? Tipo, ninguém tá vendo o seu trabalho. Se você se prepara o ano inteiro, e a gente sabe que é assim, você é um atleta ferrado, você trabalha pra caramba o ano inteiro, se prepara, você tá no auge da sua performance. Um mês antes do campeonato, você sofre uma lesão. Você não participa daquele campeonato. Então, a forma de você mostrar seu trabalho foi por água abaixo, É. porque era no campeonato. Você perdeu seu E ano, você não ninguém tem um viu o que plano B. você fez, você não É. tem um plano B. Então, assim, criar mídia, você se mostrar, o que a gente tem hoje de rede social, de tudo isso, é portfólio do seu trabalho, né? E não só atleta, né? Todos os outros profissionais também entenderam a sacada do jogo. A questão não é você escolher o que você vai fazer. Não, hoje quem não for multitask, se você não tiver essa habilidade de fazer várias coisas bem feitas, Bem e não é feitas. de qualquer jeito, mas bem feitas ao mesmo tempo, você vai ficar para trás em Vai ficar algum pra trás. momento, porque vai ter alguém com essa habilidade que vai fazer na sua frente, né? E assim, as coisas elas são substituídas na internet assim, É muito ó. rápido.